Boa, pessoal. Vou começar então com a revisão da aula passada, tá bom? Aí quem já tiver dúvida sobre a lista pode aproveitar agora, inclusive. Na aula passada a gente viu sobre funções, que são esses bloquinhos de código que a gente separa do código principal e que eles executam uma tarefa específica. Então, a gente constrói uma lógica para uma tarefa, ela fica um pouco separada do nosso código, né? Do nosso código principal, do corpo principal do código. E cada vez que a gente precisar executar aquela tarefa dentro do código, a gente pode chamar aquele pedaço de código com uma função. E aí elas são muito úteis ao longo do código, elas têm três coisas principais que tornam elas tão úteis, que são essa questão de repetição, então você pode usar a mesma função em várias partes do seu código, você não precisa ficar escrevendo de novo o mesmo bloquinho, né? Elas deixam a gente separar a lógica do código em funções e em execução principal, né? Então o seu código fica um pouco mais organizado. E é mais fácil de ler e fazer manutenção. Então, se alguma função está dando problema, você não precisa revisar todo o seu código. Você vai saber imediatamente onde está o problema e é mais fácil de consertar. E aí a gente falou também dessa estratégia de dividir para conquistar, que é aquela ideia de que quando você tem um problema muito grande, o melhor jeito de resolver ele é quebrando em problemas menores, e aí você resolve os problemas em fila, um de cada vez. E aí, na lógica do código, cada um desses problemas pode ser resolvido por uma função, certo? E aí, resolvendo em fila, você torna a complexidade dele um pouco menor. Aí, aqui, a estrutura que a gente viu na aula passada de funções, então a gente chama com a palavra-chave def, que ela indica que a gente vai definir uma função. A gente coloca o nome da função e, entre parênteses, quais são seus parâmetros que ela vai receber. E é importante que no Python, diferente de outras linguagens de programação, a gente não precisa, de início, definir qual é o tipo de variável que é parâmetro, certo? Então, a gente pode só dar o nome ali do parâmetro, e aí, ao longo do corpo da função, ele entende qual é o tipo de parâmetro. Só que se a gente define a variável esperando um parâmetro numérico, e aí, ao longo do nosso código, a gente chama ela, por exemplo, com uma variável de string, ou seja, define ela de um jeito e chama ela com uma variável de algum outro tipo. Isso vai dar um erro. Então, tem a vantagem de você não precisar definir de início, mas tem a desvantagem de você ter que prestar muita atenção em qual foi a definição e como você está chamando depois, para não dar esse erro. Certo? Aí a gente define qual que é a função, né, no corpo da função, e a gente tem o valor de retorno. Então, a gente tem essa palavra-chave aqui, return, e aí a gente coloca um valor, que é o que a função vai responder para a gente quando a gente chamar ela. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário sobre a lista? Não estou lendo o chat, tá? Que hoje eu estou só com uma tela. Vai lá, João. Professor, eu até consegui fazer a questão, sabe? Mas vocês capricharam na 3, tá? Na hora de selecionar as questões. Qual que é a 3 mesmo? É a de média, mediana e moda. Eu passei dias naquela. Essa é a mais difícil mesmo. Eu tive dificuldade na de mediana, se não me engano, porque... Não, na verdade foi a de moda, porque tinha aquele negócio das frequências, eu tive que criar a biblioteca para armazenar a frequência de cada número, para ver se ficava mais fácil. E aí, quando às vezes eu pedia umas dicas pro chat GPT, ele piorava a situação e muito. Aí meio que foi sozinha na marra. O GPT ele tem as vantagens e desvantagens também, né, gente? Vocês tiveram... Ele lançava um fork, um negócio gigantesco lá. Uma função que eu nunca tinha visto. Uma linha que colocava tanta da informação no mundo que eu não conseguia nem entender o que ele estava fazendo ali. Um doidico no GPT. Essa matéria de moda, mediana e média, vocês já estão tendo lá em probabilidade estatística, né?
Acho que dava pra saber disso antes já, mas não tá aprendendo não nas aulas. Boa. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem passar nessa parte de revisão, tá? Aí a gente revisa aqui. Mas eu acho que a parte mais difícil dessa questão 3 é fazer a moda mesmo, porque você tem que armazenar o número e a quantidade de vezes que ele se repete. A mediana e a média não deveria ser tão difícil. Não, a mediana e a média foram de boas comparada à moda. Eu tive que fazer aquele negócio de apagar todo o código pra ver se quando eu reescrevia tudo eu entrava num lapso criativo e ver se conseguia fazer. Não sei como, mas sempre dá certo. Daqui tomar um café, tem que fechar a aba e tomar um café, depois volta. Ó, vamos lá. Aí argumentos, tá? Das 3 partes que a gente viu das funções. Tem os argumentos, o return e o escopo das variáveis que a gente viu. Argumentos, então, é o que a gente define dentro da nossa função. A gente coloca o def, o nome da função, e aí dentro desses parênteses aqui, a gente coloca os argumentos que a função vai receber. O nome que a gente der para o parâmetro, que é esse argumento ou parâmetro, enfim, do jeito que a gente quiser chamar, o nome que a gente der para ele é o nome que a gente vai usar no corpo da função. Só que não é o valor que o parâmetro vai assumir, certo? Então, aqui eu estou chamando o parâmetro de nome, mas ele vai assumir outros valores toda vez que eu chamar ele. Então, por exemplo, da primeira vez eu chamei a função hello, e aí o parâmetro eu dei Renato, né? Então, essa variável nome aqui, que é o parâmetro da minha função, ela vai ter o valor de Renato. E aí, toda vez que eu for usar a função aqui dentro, ela vai trocar nome por Renato. Se eu chamar de novo a mesma função com o valor Ana, aí o nome vai assumir o valor Ana. E aí, toda vez que eu for usar nome dentro da minha função, ela vai estar com o valor Ana. Então, o parâmetro é só uma variável que vai assumir valores diferentes cada vez que eu chamar a função. Certo? Professora, Oi. o return, ele não vai retornar, tipo, que nem nesse print, não. Só vai retornar a variável, não é? Isso, vai retornar um valor. Se você chama o print dentro da sua função, ele executa o print normal. Então, aqui, ele tá imprimindo essa frase dentro da função, ela nem saiu da função para imprimir. Ele já coloca a frase aqui para mim, ele já faz o print. Se eu dou um return aqui, sei lá, return nome, ele não imprime esse nome, porque eu já estou dando um return. O que ele faz é me devolver o valor do nome. E eu teria que ter uma variável aqui atrás para receber esse valor e guardar em algum lugar. Mas esse print, ele está dentro da função. Certo? Boa. Então, aqui eu dei esse exemplo com um parâmetro só, mas você pode ter uma função, e aí aqui, né, chamando ela 3 vezes com 3 valores diferentes, e ela sempre substitui o valor do parâmetro pelo valor que a gente chama na função. A gente pode ter funções com 2 parâmetros ou mais, como é o caso dessa função soma aqui, que ela recebe 2 parâmetros A e B, e soma os valores de A e B, e depois imprime essa frase aqui para mim, que a soma de A e B é a variável que eu criei aqui dentro. Aí, no caso, eu chamei soma 2 e 3 e soma 3 e 2. Nessa 2 e 3, o A vale 2 e o B vale 3. Nessa 3 e 2, ela já está trocando, né? Porque a ordem importa, a ordem dos parâmetros. Então, apesar do resultado ser igual, aqui, né? 2 e 3, o resultado é 5, e 3 e 2 também é 5, a ordem está trocada aqui, porque eu estou chamando os parâmetros numa ordem diferente, tá? Aí a gente viu também que a gente pode dar uma variável. Deixa eu fazer assim. A gente pode dar uma variável como parâmetro, então aqui eu estou definindo o número 1 e o número 2 como 4 e 6, e eu posso chamar a minha função colocando as variáveis como parâmetro. E aí o que a função vai fazer é, ela vai pegar o valor de num 1, e vai dar para o parâmetro A, vai pegar o valor de num 2 e vai dar para o parâmetro 2, parâmetro B. Certo? E aí a função corre normalmente. Então, a gente tanto pode dar os números, né, os valores direto, quanto as variáveis, e aí a função pega o valor da variável. Aí aqui embaixo está a resposta, nesse caso. Fala, Mir.
levantei a mão sem querer. Beleza. Tava fazendo um código aqui, nem vi que sem querer levantar a mão. Boa. E aqui, no caso, tem aquele exemplo que eu falei de quando você define uma variável de um tipo, você tem que prestar atenção ao longo do seu código se você está usando aquela função com a variável do tipo que você queria. Então, aqui, soma, a princípio, né, a gente espera que a função receba 2 números. Se eu der uma string no valor de uma variável numérica, por exemplo, no lugar de uma variável numérica, então aqui eu estou tentando somar 2 strings, a função vai rodar normalmente até que ela encontre um erro. Como esse símbolo aqui, ele faz a soma para números e faz a concatenação para strings, essa função não vai dar erro, só que vai ser um resultado inesperado, né? Então aqui eu estou tentando somar Ana e Silva, ele me volta uma string concatenada Ana Silva. E não é exatamente o que a gente esperava, mas ele também não deu erro. Então é mais para chamar a atenção aqui de que se você definiu uma função esperando um valor numérico, tem que tomar cuidado ou colocar algum aviso dentro da sua função quando ela receber valores que não são numéricos, tá bom? Porque o Python não vai avisar, a não ser que dê algum erro. Beleza? Aqui a gente fez uma função que recebe 2 parâmetros e a gente tem um valor padrão para um dos parâmetros. Então, quando a gente define um dos parâmetros com um valor, a gente não precisa necessariamente usar aquele parâmetro, dar um valor novo para aquele parâmetro quando a gente vai chamar a função. Então, aqui eu estou chamando 2 vezes, né? Primeiro, dando o valor 2 para a duração da aula e depois sem dar o valor. Quando a gente dá o valor, ele muda o parâmetro. Quando a gente não dá o valor, ele segue com o valor padrão. Certo? Aí aqui nesse caso, no primeiro caso ele mudou para 2 horas, no segundo caso ele seguiu com o valor padrão de 1 hora, mesmo a gente não dando nenhum parâmetro. Tem alguma dúvida em relação a isso? Beleza. Aí só revisando aqui, comando return, a gente viu como fazer para a função retornar um valor para a gente. E aí esse valor ele vai ser retornado da função, mas a gente precisa ter alguma variável que vai armazenar esse return, né? Então aqui eu estou chamando a função de área do triângulo com base em altura. A minha função vai calcular a área do triângulo e vai me retornar a variável área. Essa variável aqui ela é só um valor que ele calculou ali dentro da função. Se a gente não atribuir esse valor a alguma variável, esse valor vai se perder, certo? Então a gente tem que lembrar de sempre colocar uma variável antes da chamada da função quando a gente usar esse return. E aí lembrando que se a gente não der nenhum valor para o return, o padrão dele é retornar o none, que é uma variável vazia, na verdade, né? Que é aí quem programa em Java ou C vai conhecer como void ou null, etc. Aí a gente tem esse exemplo, dando 3 notas para a função, e aí ele retornando a média. E aí a gente armazena a média nessa variável, né? Se a gente tem um valor return, só que a gente não coloca nenhuma variável para armazenar esse valor, ele vai imprimir. Então, nesse caso aqui, eu só estou chamando a função com os números e ele imprimiu direto, né? Opa, não rodei essa célula. Então, eu estou chamando a função direto e ele está dando return com a minha média. Só que como eu não coloquei nenhuma variável para armazenar essa média, ele imprime a média direto para mim. Certo? E aqui, como a gente pode dar o return com 2 variáveis. Então, aqui eu estou retornando 2 valores, o mínimo e o máximo da minha lista. Então, essa função ela vai receber uma lista de números. Ela vai dar o sort, ou seja, ordenar de menor para o maior. O mínimo vai ser o primeiro elemento e o máximo vai ser o último elemento. E aí ele vai retornar mínimo e máximo. Quando eu for armazenar esses valores mínimo e máximo, eu posso fazer eles assim em ordem. Ó. Então, o mínimo da lista vai receber o primeiro valor do retorno e o máximo lista vai receber o segundo valor do return, certo? E aí eu chamo a função e ela vai me retornar e vai armazenar dentro dessas 2 variáveis aqui de trás. E aí aqui para frente eu estou só usando as 2 variáveis para imprimir mesmo.
Beleza, pessoal? Isso aqui é tudo revisão da última aula. Alguém tem alguma dúvida? Aí, escopo de variáveis. Quem explica o que é variável local e global? Variável local é a que fica só dentro da função, e a global é a que você define fora da função, ou seja, pode usar de qualquer parte. A local, ela só existe dentro da função. Assim que a função acaba, ela basicamente deixa de existir. Tanto é que se eu tentar puxar ela, dá erro. Boa. Boa, Mir. É exatamente isso. E aí, as variáveis locais, como o Almir falou, a gente pode defini-las dentro da função. Só que a partir do momento que a gente para de rodar a função, ela some. Então, a gente não pode mais usar ela em lugar nenhum do código. Já as variáveis globais, elas podem ser usadas em qualquer qualquer lugar do código. Só que quando a gente usa ela dentro de uma função, ela não muda o valor global. Então, a gente pode, por exemplo, eu criei uma variável global fora da minha função. Quando eu chamar essa função, eu posso usar ela dentro dessa função. Eu altero o valor dela, somo, multiplico, enfim, faço o que eu quiser dentro da função. E assim que a função encerrar, ela volta para o valor de início. Então, por exemplo, aqui a gente tem aquele exemplo de dobro, né? Então, nesse primeiro caso, eu estou criando a variável dobro dentro da função. E aí ela vai assumir o valor do dobro do número que eu der, né? Então, eu estou recebendo um número n aqui em cima, e a variável dobro vai assumir o valor do dobro. Se eu tentar chamar essa variável fora da minha função, eu não vou conseguir, porque ela é uma variável local, ela só existe dentro da função. Então, aqui, o dobro 1 está valendo 30, e se eu tentar fazer o print dobro 1, o Python me dá um erro de que a variável não está definida, porque ela só existe dentro da função. Então, se eu tentar chamar ela aqui fora para dar um print, por exemplo, ele vai dar o erro, certo? Quando a variável é global, ou seja, aqui dentro eu estou definindo dobro como uma string, né? E aí eu tento usar ela dentro da função, eu consigo usar. Então, aqui eu estou definindo como uma string, depois eu estou fazendo dobro, que é o n vezes 2. Então, aqui dentro da minha função, o dobro está valendo 30, né? Porque eu estou dando aqui, ó, peraí. Eu estou dando o valor 15 quando eu chamo a função, e aí eu estou fazendo o dobro valer 15 vezes 2. Então, ele está assumindo o valor 30. Quando eu imprimir aqui, ele vai dar que o dobro é 30, né? Do jeito que deu aqui embaixo. Só que tudo que eu faço dentro dessa função não altera o valor do dobro, certo? Então, fora da minha função, o dobro ainda está com o valor original, que era uma string escrito palavra. E aí, se eu chamar o dobro, imprimir ele fora da minha função, ele vai estar valendo palavra, e não o valor 30. Certo? Essa questão de variável local e global é muito, muito importante, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, falem, por favor. Agora fica bom. E aí, de novo, né? A gente tem como alterar uma variável global dentro da função. Então, dentro da minha função, eu posso alterar o valor dela de um jeito que reflita no resto do código, mas isso não é recomendado, porque existe uma hierarquia entre a variável que é global e a variável local. A variável global, ela vale mais e vale em mais lugares do que a variável local, certo? Se a gente quebra essa hierarquia, o nosso código pode ficar confuso, pode dar erro, pode, enfim, alterar variáveis que não deveriam ser alteradas. Então, a gente evita fazer isso, tá bom? O melhor é a gente sempre usar o return e atribuir o valor do return numa nova variável. Então, eu posso usar a minha variável global aqui dentro e dar um return, por exemplo, aqui embaixo do meu dobro, eu posso dar um return dobro 2. E aí, eu coloco, em vez de eu chamar só a variável, eu posso colocar, por exemplo, dobro. E aí, eu guardo esse dobro 2 aqui do meu return dentro de uma variável nova. Isso é melhor do que você alterar a variável global dentro da sua função. É mais seguro para o seu código e mantém uma estrutura padrão, tá bom? Mas, se mesmo assim vocês quiserem fazer isso, que não é recomendável, vocês usam essa palavra-chave aqui, ó, global. E aí, ela está entendendo, a sua função vai entender que você quer usar uma variável global dentro da função, e aí ela permite que você altere o valor. Então, aqui nesse caso, eu tinha definido, vou até definir como string aqui em cima, peraí. Estou definindo o meu dobro 3 como palavra, que é uma string. Aí eu estou alterando ela dentro da minha função, né? Com a palavra-chave global.
ela é alterada, né? Então, o dobro de 15 dá 30, ela altera aqui e imprime 30. Só que daí, quando eu chamo ela fora da minha função, ela ainda está com o valor alterado, tá bom? Isso é uma quebra de hierarquia das variáveis e não é recomendável, porque você pode se perder e vai deixar seu código mais confuso. Mas é possível fazer, então tá aí para vocês saberem que é possível. Certo? E aí, o primeiro, para a gente fazer essa revisão de funções, a gente vai fazer o bubble sort. Deixa eu escrever aqui que eu não escrevi o nome. O bubble sort, ele é um dos algoritmos que a gente tem de ordenação, e ele funciona da seguinte forma, ó. Vamos imaginar que a gente tem uma lista de números, tá? 8, 3. Vamos imaginar que a gente tem essa lista aqui de números. O bubble sort, ele vai vir no primeiro número, vai comparar esse número com todos os outros da minha lista, certo? Então, o primeiro número aqui, no caso, vou colocar 9, tá? Para ele ser... para dar o exemplo. O primeiro número da minha lista é o 9. Eu vou comparar ele com o 6, com o 2, com o 8, com o 3, com o 5. E vou encontrar qual é o menor número da lista para frente do 9, à direita do 9. Nesse caso é o 2, certo? Então, o 2 vai virar o 9 e o 9 vai virar o 2. Eles trocam de lugar. Aí a gente vai para o segundo passo. Eu pego o 6 e eu comparo esse 6 com o 9, com o 8, com o 3 e com o 5. Qual que é o menor deles? É o 3. Então, eu vou trocar o 6 e o 3 de lugar. E aí, de novo, faço a mesma coisa com o 9. Aí depois faço a mesma coisa com o 8, assim por diante, até que a minha lista vai acabar toda ordenada, certo? Então, o 9 vai trocar de lugar com o 5. O 8, a gente vai comparar com o 6 e com o 9, vai trocar de lugar com o 6. Aí depois, de novo, o 8, né? Vai comparar com o 9 e não vai acontecer nada, porque o 8 já é menor. E aí a minha lista está ordenada. Certo? É assim que funciona o algoritmo do bubble sort, e a gente vai tentar implementar ele usando uma função. Tá bom? Aí, como esse exercício é um pouquinho mais complicado, a gente vai ter uns 15 minutinhos para fazer, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre como funciona o algoritmo? A senhora pode repetir, por favor? Boa. Então, a gente vai ter uma lista de números. Deixa eu fazer outra lista aqui. Por exemplo, essa lista. O algoritmo, ele vai pegar o primeiro número da lista, certo? Posição 0 ali da minha lista. Ele vai pegar o valor dessa posição, que é o valor 5, e vai comparar com o 8, com o 1, com o 3 e com o 4. Ou seja, com todos os números que estão à frente do meu número, na minha primeira posição. Então, 5 é menor que 8? Não. 5 é menor que 1? Sim. 5 é menor que 3, que 4? Sim. Qual que é o menor número que está aqui para frente do meu 5? É o 1. Então, eu troco de posição. Aí o 1 fica na posição 0 e o 5 vem aqui para onde estava o 1. Aí, beleza, fiz a primeira troca. Aí eu vou para a segunda posição. Tem o 8 aqui. Esse 8 vai ser comparado com todos os números que estão à direita dele. Todos os números que têm posições maiores que ele. Aí eu vou pegar o 8, vou comparar com o 5, com o 3 e com o 4. Nesse caso, o menor número é o 3. Aí eu troco o 3 vem para cá e o 8 vem para cá, certo? Aí mesma coisa para o 5, mesma coisa para o 8 de novo. Então o 5 vai trocar com o 4 e o 8 vai trocar com o 5. E aí no final, minha lista toda está ordenada. Isso, não pode usar o sort, tem que fazer manualmente. Ô, professora, a lista pode conter, tem que conter quantos números, assim? Tem um limite ou a quantidade, tipo, é 4 números que tem? É quantos? Tenta fazer para uma quantidade qualquer de número. Uma lista que consiga... uma função que consiga trabalhar em cima de qualquer tamanho de lista. Se você
Se você achar muito complicado começar desse jeito, você pode começar com uma lista de número fixo, tipo 4, aí depois você tenta deixar ela mais genérica. Tá certo, obrigada. Ô, professora, quando a gente adiciona um número numa lista, geralmente da direita para a esquerda, não é? Tipo, vai sempre, no caso, vai sempre colocando da direita, não é isso? No final? Isso, sempre coloca no final da lista. Tem um comando que tipo, dê para fazer isso, ao invés de botar na direita, botar na esquerda, como primeiro elemento? Você tem o insert, né? Que é aquele método que a gente aprendeu de lista. Aí naquele método você pode dar a posição que você quer que a sua variável, que o valor ocupe na lista, né? Entendi, obrigado. Professora, o técnico chegou aqui em casa, então ele vai começar a mexer ali. Pode ser que acabe desconectando da aula, mas eu vou tentar continuar fazendo o código assim, para quando voltar eu enviar aqui no chat, tá? Boa, beleza. Valeu. Ô, professora, eu não sei, não sei se a pergunta é meio besta, mas eu agora fiquei com dúvida. Quando você quer fazer, tipo, você pega um número e você fala que ele está em uma lista. E como é que você fala para falar um número que sucede esse número que você escolheu e depois outro número que sucede esse outro que você escolheu? Boa. Não é besta, não. Tenta trabalhar por índice. Então, assim, ó, você vai ter uma lista, né? Então, por exemplo, lista. Aí você vai ter os seus números dentro da sua lista, por exemplo. Vou fazer uma lista pequenininha só para ilustrar. Na primeira rodada do meu código, eu vou usar o índice 0, né? O índice 0 se refere ao 1. A segunda rodada, eu quero usar o índice 1, só que eu não quero ficar usando manualmente. Então, um jeito que a gente tem para fazer é o seguinte: define uma variável n, por exemplo, que vai valer 0. E aí, em vez de você chamar o 0 nos colchetes, você chama o n. Então, aqui eu estou usando lista n, ou seja, lista 0, né? E isso aqui vai acessar o primeiro item da minha lista. Quando eu terminar de usar isso, eu posso colocar isso dentro de um laço de repetição, e aí eu faço n mais igual a 1. E aí, assim que... Ou seja, né, tudo isso daqui vai estar dentro do meu... Peraí. Tudo isso daqui vai estar dentro de um laço de repetição, e cada vez que ele repetir, o n vai somando 1. Então, eu vou primeiro acessar o primeiro valor da minha lista, aí depois o segundo, aí depois o terceiro. É isso? Responde a pergunta? Eu acho que sim. Boa. Professora, pode usar a função mínimo? Pode, vai. Que a senhora falou do sorte, não falou nada do mínimo. Pode usar o mínimo. Acho que vai ser mais tranquilo. Mas não esquece de fazer... O foco aqui é usar uma função, né? Então, se estiver dentro da função e estiver conseguindo chamar para qualquer lista, tá ótimo. Pessoal, vamos lá então para a correção? Fala, Iago. Renato, Mariana e João, algum de vocês está com o microfone? Eu tô com o microfone, só deixa eu... Se quiser eu posso mandar, só deixa eu terminar de comentar aqui. Beleza. João, se o seu código não couber aqui no chat, você me manda no WhatsApp, tá bom? Certo, certo. Eu espero que eu tenha comentado o suficiente. Homer, quer explicar seu código? Depois a gente pega o do João? Pode ser. Eu acho que o Renato e a Mariana estão sem hoje. Vamos ver, vou colocar aqui. Esse ficou grande, hein? Por isso que eu perguntei se tinha necessidade dos comentários. Boa, vamos lá. Primeiro eu defini a lista vazia para o usuário poder adicionar os números. Aí depois eu defini uma função que ela vai verificar quais são os menores elementos
ela faz uma cópia da lista que o usuário deu e cria uma outra lista vazia que é para ser a lista organizada. Eu criei essa cópia porque, como eu não teria como alterar a variável lá fora, é melhor para não ter que fazer aquele negócio do geral. Aí, ele pega o mínimo da lista e ele adiciona na lista nova organizada. E depois ele remove esse mínimo para que ele possa verificar o outro mínimo. Por isso o while. E depois, quando a quantidade de elementos da lista é 0, ele quebra e para e retorna a lista organizada. Essa é a parte da função. Pode descer, por favor, um pouquinho? Aí. Aqui é a parte do laço de repetição para pedir os elementos ao usuário. Aí eu decidi não colocar um int direto, porque se o usuário desejar sair, ele não precisa digitar em outra variável, para consumir menos espaço de memória. Aí, se ele deseja sair, eu verifico se há números na lista. Se não houver, eu pergunto se ele realmente quer parar. Se ele quiser, simplesmente vai parar. Se ele não quiser, vai continuar e vai pedir de novo elementos. Se houverem elementos na lista, aí eu vou chamar a função orglista, nessa lista com elementos, e depois eu vou printar o resultado da lista organizada. E caso contrário, se ele não quiser sair, eu só vou adicionar o elemento, vou atualizar a variável para ela se tornar um float, e vou adicionar um elemento na lista. É basicamente isso. Boa. Então vou rodar, hein? Pode rodar, eu já testei. Boa. Funcionou, né? Graças a Deus. Ô, professora, Foi. a senhora poderia me ajudar a conseguir desenvolver o meu código? Eu queria fazer da forma mais simples. Aí, como a senhora deu aquela explicação, acho que foi pro Paulo, eu tive uma ideia daquela explicação, porém eu não estou conseguindo aplicar porque está dando um erro justamente no laço for. Eu posso mostrar para a senhora depois? Pode sim, com certeza. Tá certo. Se quiser me mandar no WhatsApp, daí eu já vejo. Fala, Cauã. Professor, o meu é parecido, é que é um problema também, tá dando um erro na hora de usar a função mínimo. Porque, tipo, min, parênteses e a lista, né? Só que tá dando um erro. Tem como mandar também? O meu tá mais Manda, curto. pode mandar. Ó, eu acho que aqui o Almir usou também o mínimo. Sim, foi o único caminho que eu encontrei para fazer. Foi a minha ideia também, eu mandei aí no chat. Ah, você tá colocando uma variável para guardar o mínimo? Sim, eu botei M. Tô vendo aqui, peraí. E qual que é o erro que tá dando? Eu criei a lista. É porque nesse caso eu tentei inverter para ver se o problema era isso, mas eu criei a lista lá em cima, a lista vazia. E aí eu rodei o código, né? Coloquei os números e dá problema na parte do mínimo. Vamos ver aqui. Vou pegar só o comecinho, tá? Então ele imprime uma mensagem para o usuário, aí depois ele define o menor, né? Então ele vai pegar M. Ah, aqui, ó. A sua função, ela não está recebendo nenhum parâmetro. Então aqui você teria que dar o L, né? Você teria que falar para sua função que ela vai receber uma variável L. Que aí aqui embaixo, quando você chamar a sua função assim, tô bagunçando, mas enfim. Quando você chamar esse menor assim, você vai dar uma lista aqui dentro. E essa lista vai se transformar no seu parâmetro L. E aí você pode aplicar o mínimo no L. Se não tiver nada aqui, o seu L ele não vai enxergar, né? Não vai enxergar esse L, enfim, de fora. Faz sentido? Entendi. Obrigado, professora. Fala aí, Almir. Pode ser que esteja falando besteira, mas quando ele coloca L igual a L.remove M, ele não estaria atribuindo none à variável L? Porque se eu não, assim, se eu dou um sort e atribuo uma variável, ela vai retornar um none, correto? Será que isso não aconteceria com o remove também, não? Eu não entendi, me perdoa.
Tem alguns uns métodos que, quando eu utilizo, se eu atribuo o que eu fiz com esse método a uma variável, ele não retorna o nome? Sim. Então, será que o remove não é um desses, não? Eu não me lembro agora. Vamos Porque pode testar. ser que seja. Se for, ele vai dar erro. Vamos ver. Eita, não tô conseguindo digitar. Porque no meu código eu não atribuí o remove a nenhuma variável. Eu só simplesmente dei o remove pronto. Ela retorna nono. Foi o que eu imaginei. Aí nesse caso vai dar erro mesmo. Mas você pode aplicar ele direto, viu? Acho que esse código aqui é do Cauã, né? Você pode aplicar ele direto, Cauã. Você pode só colocar esse l.remove porque ele funciona em place. Ou seja, ele não precisa criar uma outra coisa, né? É uma outra variável para atribuir esse resultado. Ele já funciona direto na variável e já altera a variável. Tranquilão, obrigado, professor. Boa. Vamos ver aqui. João, você mandou no seu WhatsApp? No meu WhatsApp? Sim, sim. Só que eu não sei por que deu um problema na parte de você colocar os elementos na lista. Eu não sei por quê. Eu até pensei, pô, então eu vou copiar da lista passada que eu tinha feito o mesmo código. Só que eu coloquei e também deu errado. Vamos ver. Você quer ler o seu código primeiro, depois a gente roda ele? Olha, eu já testei com uma lista já nomeada, então o nome não tá na definição, tá tudo certo. Mas eu vou explicar primeiro a função, que eu defini aí o bubble sort de A sendo uma lista. Esse primeiro loop aí que eu coloquei para o valor, eu só fiz ele para colocar os valores de index que podem ser colocados. Tipo, o primeiro elemento, depois o segundo elemento, depois o terceiro elemento. Eu fiz assim só para dar uma facilitada no meu código. Aí, Certo. depois disso, eu coloquei ali embaixo um segundo loop para cada elemento J que está dentro da lista do valor que eu tinha criado ali em cima. Uhum. E depois um outro de a cada elemento I na lista que você vai usar a função que é A. Eu não sei se esse quant ele é necessário, eu acho que não. Eu coloquei ele, acho que em outra ideia de código que eu tava tendo para essa questão, mas eu esqueci de apagar. Uhum. Mas deixei ele aí só em caso de dar alguma coisa errada. Mas o código ele diz que se o A no index J for menor do que o elemento I, eu defini ali embaixo até o elemento certo e o izinho, só para não ter nenhum problema de quando eu mudar de um para outro, acabar que fique dois iguais. Tipo, o AJ iria virar o I, então ia ficar com dois Is ali. Então eu só defini e fiz assim para não ter nenhum risco de Essas acabar. três linhas aqui, eles estão trocando o valor, então. Uhum. Beleza. E também, se fosse maior ou igual aí, o AJ, coloca aí o que o quant é mais igual a 1. Eu não sei se quant é realmente útil aí, eu não me lembro, não quero testar para não quebrar o código, mas seria um continue. E depois, se todo loop, eu retorno a lista A de novo. Beleza. Agora eu não sei porquê, mas quando eu coloco o loop de eu definir e fazer a lista e colocando os elementos, por algum motivo não tá fazendo, por causa que tá dizendo que o objeto string não é chamado. Ah, Não tá. é chamável. Eu acho que eu sei o que pode acontecer. Vamos ver aqui. Qual que é a parte que dá erro mesmo?
Ah, dando erro no meu. Aqui tá funcionando. Então foi erro no meu collab mesmo. Tá maluco hoje. Talvez. Tá. Então aqui ele tá só dando uma mensagem de erro caso a pessoa digite uma string, por exemplo, e não um número, né? Beleza. Tá dando certo, João. Tá ótimo. Obrigado. Vamos ver aqui. Gente, tem mais alguém que quer mostrar o código? Porque várias pessoas mandaram, se alguém quiser. O Colab sempre faz uma dessas. O Colab tem raiva da gente. Sim. É porque para essa matéria é mais fácil a gente usar Colab, mas eu acho que para a próxima vocês vão ter que baixar e instalar o Python no computador de vocês e daí baixar uma ideia para vocês usarem. E aí é uma outra dinâmica de programação também. Quem que estava chamando? Era eu, tem que começar a me ajudar no meu código de novo, que ainda tá dando erro. Tá bem, peraí. Você vai mandar aqui de novo? Mandei. Ah, tá. Eu vou olhar o do Renato depois também. Fala, Vang. Tá incompleto o meu, peraí, eu mandei. Na outra parte, a partir de laços de repetição, ele tá quebrando. Fala aí, Vang. O professor, eu mandei pra senhora o meu código pra senhora tentar me ajudar, que eu não tô conseguindo desenvolver ele. A senhora tem como dar uma olhada? Peraí, vamos ver. Vou dizer pra senhora. Beleza. Deixa eu colocar aqui o nome de vocês nos códigos para depois vocês saberem de onde veio. Esse daqui eu acho que é do Almir. Aí se eu estiver errado, vocês me avisam, tá? Tô fazendo de memória. É isso mesmo. Esse aqui é do João. Não, esse é do Cauã. Esse aqui de baixo que é do João, né? Sim. Boa. Só que eu vou colocar o do Cauã lá pra cima junto com o último. Peraí. Professor, o que a gente estuda na matéria de programação orientada a objetos? Então, na verdade, é uma continuação dessa daqui, só que é um outro paradigma de programação. Você aprende a criar objetos dentro do seu código que facilitam a lógica, assim, dependendo do objetivo que você tem. Como aqui no NESA, nosso objetivo principal é trabalhar com dados, aí funciona você trabalhar com programação orientada a objetos. É mais um jeito de aprender, é um jeito de organizar seu código, de organizar seu pensamento dentro do código, do que de fato uma função específica, sabe? Entendi. Obrigado. Serve também para fazer códigos de um tipo mais complexo, né? Sim, é bem bom. Dependendo do que você for usar, ele facilita muito. Que por enquanto os problemas que a gente fez são simples, né? Ao ponto da gente só precisar usar essas estruturas mais básicas ao invés de classe, esse tipo de coisa. Isso. A gente ainda não definiu, por exemplo, aqui, quando a gente está programando, a gente usa variável int, variável float, string, e essas todas são variáveis nativas, né? E cada uma delas tem seus métodos. Então, a gente pode, por exemplo, dentro de uma string, colocar o lower ou o upper. A gente não pode fazer isso para número. A gente vai aprender, em programação orientada a objetos, a criar os nossos tipos de variáveis, por exemplo. E aí não é um tipo de variável especificamente, mas é uma classe. É um tipo de estrutura de dados que a gente cria, que a gente dá as regras, e a gente cria os métodos dela também. Então, é mais ou menos isso. Como que você estrutura seus dados de uma forma que faz sentido para o seu problema, e aí essa estrutura que você criou, você pode criar funções específicas para ela também. Mas isso é assunto do próximo semestre, gente. Pelo que as matérias dão a entender, é como se tudo estivesse encaminhando para a gente saber criar uma inteligência artificial. Ah, sim, vocês vão aprender. Ainda no NESA, criar inteligência artificial. Não criar, né? Não vamos pensar que a gente vai criar um GPT, mas vamos trabalhar com isso em algum momento. Tem como a gente fazer uma inteligência artificial que, tipo, consiga interagir assim com as pessoas, tipo, normalmente? Tem uma conversa? Tem. Que eu tinha visto na internet uma pessoa que tinha feito um código desse tipo que deixou um robô desse para ficar fazendo lives de supervisão. É bem engraçado.
Aí eu vi que ele fez em Python o código da Sim, dá para inteligência fazer. artificial. Sim. Aí, quando vocês forem ter essas matérias de inteligência artificial, ciência de dados, vocês vão aprender essas coisas. Mas é um tipo de uma área da ciência de dados específica que trabalha com redes neurais, que é um jeito de você organizar a sua estrutura de aprendizado de máquina. Uma das formas de você estruturar é com redes neurais. E aí, dentro dessa estrutura de redes neurais, você pode criar o que a gente chama de LLM, que é o Large Language Machine. E aí, o LLM, o que ele faz... Large Language Model, desculpa. E aí, o que ele faz é criar uma estrutura que consegue responder para o usuário de uma forma mais parecida com o que a gente fala. Então, a gente fala em português, né? Então, a gente fala com gíria, a gente fala em curta frase, aumenta frase. Quando você joga no Google uma pergunta, por exemplo, sei lá, quanto é 200 mais 300? Ele vai te retornar um número, né? E é um número muito, muito direto, 500, e é isso. Dentro de uma LLM, um Large Language Model, ele pode te responder de uma forma mais estruturada de frase. Então, por exemplo, você quer somar 200 e 300 e o resultado é 500. Mais próximo de uma linguagem humana. Esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer com redes neurais também. E é o que está por trás do GPT, por exemplo. E de outros modelos de inteligência artificial. Isso vocês vão aprender, vocês não vão aprender nível criar um GPT, mas vocês vão aprender a trabalhar com redes neurais. Tá bom? Agora vamos voltar para a aula de hoje, gente, senão vai acabar o tempo aqui. Vocês têm que chamar o Crowley para conversar sobre isso, ele adora. Vamos lá, que eu tô rodando seu código aqui, tá? Tá, então eu coloco qualquer número aqui. Opa! Aqui, entendi. Ah, tá. Então, o que acontece? Você está tentando... O N, ele dá um input, né? Então, eu vou guardar o meu input dentro do N. E aí, você não guardou esse N dentro da sua lista. Você teria que criar aqui embaixo um L.append. E aí, dentro do append, você dá o N. E aí, o que ele vai fazer é guardar esse N lá dentro da sua lista. E aí, como você... Eu criei um laço de repetição. Um laço de repetição para isso. Eu não sei se ficou cortado. Ficou cortado. Ficou cortado, eu acho, Então, ele está tentando, o seu mínimo, ele está tentando puxar a lista, só que a lista está vazia. Então, ele não consegue aplicar o mínimo numa lista vazia e fica dando esse erro. Aí pode ser isso, tá bom? Professora. Oi? O meu não tá completo, não. É porque eu queria fazer de outra forma, porque eu acho que a outra forma é mais trabalhosa. Aí eu fiquei pensando em gente fazer várias comparações excessivas, sabe? Tipo, eu comparo a primeira e comparo a outra. Só que eu não tô conseguindo desenvolver isso mais. Eu cheguei só a isso, só consegui colocar isso. Vamos ver. Então, você tem uma lista, e aí você tá definindo a função ordem de lista. Isso. Você pega o tamanho, beleza. Desculpa, quer explicar? Quero. Aí eu pego o tamanho da lista, eu vou colocar em while true, e depois eu vou colocar um for. Aí, for, para cada i em n, eu vou comparar. Se o i em n, ele é maior do que o próximo i. Aí, se ele for, eu troco. Aí eu vou mudando isso até ordenar. Só que eu não sei se tá certo essa lógica de fazer isso. Boa. Assim, olhando para o código, do jeito que você criou o código, eu acho que tá certo. Então, aqui você está pegando um elemento da lista e comparando com o outro. E aí, trocando, né? Atribuindo os valores para outros elementos. Aqui tá certo. Qual que é o problema? O seu código, ele não está sendo um bubble sort. Um bubble sort. Porque o bubble sort, ele tem que percorrer a lista inteira e pegar o menor valor e aí depois trocar. Aqui ele está pegando imediatamente após, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver uma lista aqui que seja desse... Vou fazer um exemplo, tá? Se eu tiver uma lista que seja 1,
Peraí, 10, 4 e 2. Ele vai vir aqui no 10, vai ver que o 4 é menor que o 10. Então, ele já vai trocar. Só que pelo algoritmo do Bubble Sort, que é aqueles passos que a gente viu, ele tinha que, na verdade, trocar com o 2, né? Então, seria o 2 viria para cá e o 10 viria para cá. Em quesito de código, tá certinho. Só não é exatamente a troca que a gente queria fazer, entendeu? Tá certo, professora. Desculpa. Obrigada. Imagina, tá ótimo. Eu acho que o que você tem que fazer é colocar esse daqui para percorrer a lista toda. E aí você coloca o menor valor dentro de uma variável, por exemplo, e aí você já pode trocar. Mas tá certa a lógica, viu? Aí outra coisa que eu tenho que falar é tomar cuidado com o while para ele não virar um loop infinito. Vou colocar aqui algum critério de parada com break. Eu vou colocar. Eu defini como seja aqui só para testar, mas eu depois ia fazer com o usuário digitando os valores. Boa. Obrigada, professora. Valeu, Vang. Professora, eu tive uma ideia assim, meio diferente, eu acho, comparado ao que eu tô vendo aqui no chat. Eu tô tentando usar insert e pop para ficar trocando, só que aí, como é porque quando eu vou fazer um código, eu meio que faço para um exemplo e depois coloco no input para generalizar. Só que aí eu consegui fazer a primeira parte, tipo, trocar pelo menos 2 números de posição. Só que eu queria saber, com base nesse exemplo que eu fiz, teria como eu fazer para qualquer índice, ou se não tem como, ou tem que ser de outra maneira. Acabei de mandar o código minúsculo aí no chat. Boa. Posso colocar ali no notebook? Sim, sim. Aí eu consegui trocar o 4 pelo 1, nesse caso. Só que aí eu queria saber como é que eu posso prosseguir, tipo assim, partindo do 3, em seguida partindo do 1, usando esse mesmo esquema. Boa. Então, você tá pegando o mínimo, né? Isso. Beleza. E isso tá funcionando para trocar o 4 e 1, é isso? Ah lá, funcionou. Só para o 4 e 1. Aí eu queria usar tipo um loop ou algo do tipo para funcionar para os outros índices. Só que eu não tô conseguindo raciocinar depois daí, ou se não tem como, ou se tem ou Boa. não. Boa, ficou legal aqui que você está usando o index, né? Então é legal usar os index para isso. O que você pode fazer é o seguinte, ó, coloca um for, sei lá, n em len lista, tá? Então aqui esse for vai percorrer todos os índices da sua lista. Aí eu só vou deixar tudo isso aqui identado. Menos o print, né? Boa. Aí, em vez de você usar o n aqui, você vai usar o 0, né? Você vai usar o n. E aí, todo lugar que tinha 0, você vai usar o n. Aqui, por exemplo. E aí, o que você tem que fazer? Opa. O que você tem que fazer aqui para garantir que ele não vai dar erro? Então, a primeira vez que ele vai passar, ele vai trocar o 1 e o 4, certo? Quando ele passar de novo, o 1 já vai ter ido para a posição certa dele, né? A gente não quer que ele repita e volte a mudar a posição do 1. Então, você tem que dar algum jeito de cortar a sua lista a partir do 1. Então, quando você for fazer a lista aqui, talvez usar sei lá, alguma coisa referenciando 1 e referenciando a última posição da lista, sabe? Faz sentido? Eu não entendi muito bem, pode repetir? Boa, então você quer repetir esse bloco aqui de código que você fez, ele está funcionando certo, né? Então, o que você quer fazer é colocar ele para fazer... Você quer repetir esse bloco de código para toda a sua lista. Então, primeiro ele repetiu para o 1 e agora ele vai repetir para o 2, para o 3 e para o 4. Então, a gente vai querer rodar esse bloco para toda a lista. Então, eu fiz um for que vai de 0 até o tamanho da lista. Certo? Tá aqui? Ok. Beleza. Então, eu troquei todos os lugares que você tinha colocado 0 pelo n. Aí aqui ele vai rodar a primeira vez para o 0, aí depois ele vai rodar de novo para o 1. Só que quando ele rodar para o 1, ele vai ter um problema, que é o mínimo da lista ainda vai ser o 1, mesmo o 1 já estando no lugar certo. O número 1, né? Que é esse número aqui da sua lista. Ele já foi para o lugar certo, né? Ele já está na primeira posição.
Só que ele vai rodar e ele vai encontrar que o mínimo é 1 de novo. Aí você tem duas opções. Ou você cria uma lista auxiliar, que já vai tirar esse 1, ou você tenta fazer com que o seu pop rode a partir da posição 1, não da posição 0. Entendeu? Entendi. Agora o negócio é fazer isso aí. Tenta, sei lá, cortar a sua lista usando aquele... Você lembra que a gente fez isso aqui, ó, por exemplo? E aí tinha o salto também? Que era o operador de fatiamento? Eu pensei, porque, tipo, eu quero realmente contar como se eu realmente fosse dividir a lista em vários. Tipo, dividir primeiro ela tendo 4 elementos, depois tendo 3 para dar certo para rodar para todo mundo. O problema é que eu não tô sabendo como é que eu vou cortar esse negócio. Boa. Então, a primeira vez que ele tá rodando, o N tá valendo 0, né? Talvez o que vale a pena é você fazer o seguinte, uma lista auxiliar, que vai ser igual à sua lista original de N, que é a posição que você está avaliando, até o final da lista. Aí você tem que ver qual que é o len da lista, né? Talvez len da lista de novo. Então, o tamanho da lista. A primeira vez que ele rodar, ele vai pegar a lista inteira, porque o N é 0, então ele vai do 0 até o final. A segunda vez que ele rodar, o N vai estar valendo 1. Então, ele vai ignorar a posição 0, que já está organizada. E vai pegar, e aí você vai só usar essa lista auxiliar. Então, ela vai ignorar o que já está organizado e vai pegar só o que está para frente. Aí você só tem que ver onde usar a lista auxiliar aqui na parte de baixo, tá? Certo? Ok. Vou tentar prosseguir a partir daí. Obrigada, professora. Beleza. Boa. Então, parte 2, pessoal, vamos lá. Só uma coisinha antes da gente começar a ver recursão. Uma coisa que a gente ainda não fez e é possível fazer é definir o tipo da variável na declaração da sua função. Então, a gente tem aquele problema, né? Se a gente declara uma função sem falar qual é o tipo de variável, e aí, ao longo do código, a gente coloca uma variável que não é aceita naquela função, né? Então, por exemplo, uma função de soma, eu coloco uma string. Na verdade, em vez de somar, ele vai concatenar. A gente pode definir, para evitar esse tipo de problema, o tipo de variável que eu vou usar na minha função antes de usar ela. E aí, quando a gente quer fazer isso, a sintaxe da função fica desse jeito. Então, a gente continua com o def para dizer que a gente vai definir uma função, né? Aí o nome da função. Aí a gente tem o parâmetro A, ou seja, o primeiro parâmetro, né, que eu estou dando, e a gente coloca o tipo de parâmetro. Aí parâmetro B, por exemplo, ou C, ou D, quantos parâmetros a gente quiser, e o tipo deles. Então aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, número 1, e aí eu defino o tipo como int, por exemplo, ou como float. Ou se ainda se eu quiser, né, eu posso definir como string, str. E aí essa função ela só vai aceitar esse tipo de parâmetro, ela não vai aceitar parâmetro, por exemplo, aqui o primeiro tem que ser uma string, não vai aceitar um número, não vai aceitar um dicionário, por exemplo. Se eu não coloco isso, ou seja, só coloco o nome do parâmetro, ela está aceitando qualquer tipo de variável como parâmetro, certo? Além disso, a gente pode definir um tipo para o return, ou seja, eu posso definir que o meu return vai ser do tipo string, ou eu posso definir que ele vai ser do tipo int, float, enfim. E para definir isso, eu coloco essa setinha desse jeito mesmo, um tracinho e um maior que, e aí escrevo na frente o tipo de variável que o meu return vai dar, certo? E aí um exemplo disso. Aqui a gente tem uma função que eu estou definindo, que é a função dividir. Ela vai receber um parâmetro A, que vai ser um float, e um parâmetro B, que vai ser um float. E ela também vai me retornar um float com o return, certo? É isso que a primeira linha está me dizendo. Aí o corpo da função vai ser dividido, né? Vai ser uma variável nova, eu vou pegar o A e dividir pelo B, e aí ele vai me retornar o valor. Então, quando eu chamar a minha função, eu estou chamando aqui com 6 e 3, e aí quando eu rodar, ele me retorna um float, que é 2.0. Se aqui em cima eu tivesse colocado como int, por exemplo, o B e o A, e eu tentasse dar um 6.0 e um 3.0, aqui tá dando certo. Acho que é por causa que pode fazer a conversão de... ele já converte. Gente. Uhum.
Ele já está convertendo direto. A saída tá por float. Talvez seja isso, não? Não, tá dando erro mesmo. Professora, tenta colocar A e B sendo int. Aí você coloca no dividir, você coloca 6.5 dividido por 3. Acho que aí vai dar erro. Vamos tentar isso. Ele não tá dando certo, não. Vou pesquisar porque aí já volto para vocês. Como que usa essa declaração. A sintaxe tá certa, eu não sei porque tá dando erro na hora de chamar a função mesmo. Vamos tentar colocar assim, ó. Coloca para enviar como inteiro no final. Acho que se você colocar para enviar como inteiro no final dá erro também, para mostrar. Vamos ver. Eu acho que tem alguns tipos de variável que ele consegue converter imediatamente quando você coloca. Então, por exemplo, aqui eu estava colocando 6.0, ele já estava convergindo imediatamente para int, estava interpretando como 6. Mas parece que tem alguns tipos de variável que ele não converte. Então, por exemplo, se eu colocar chamar a função usando uma string aqui embaixo, então, usando esse 3.0 como string, ele vai dar erro. Mas ele está dando erro aqui embaixo, era para ele dar erro na definição mesmo. Eu vou pesquisar direitinho isso aqui, mas já volto para vocês sobre isso. Vamos falar sobre recursão de funções. Beleza, então recursividade. O que é recursividade? É quando você cria uma função que chama ela mesma. Então a gente sabe que as funções elas podem criar variáveis, elas podem fazer operações dentro delas, mas elas também podem chamar a própria função. Ou seja, eu estou criando uma função, por exemplo, função dividido aqui, que foi que eu criei da última vez, e dentro dela eu posso ter, por exemplo, de novo, pedir para ele dividir de novo 6 por 3, por exemplo. Nesse caso não faz tanto sentido, mas eu posso chamar a própria função dentro da função, certo? Quem que está falando aqui? Fala, João. Teria como criar até loops com isso, né? Colocando o return como sendo a própria função e fazendo a repetição. Isso, exatamente. Então, você pode, dentro da sua função, chamar a própria função e o return da sua função ser ela mesma. Então, você vai criando uma função em cima da outra e vai aprofundando nível embaixo de nível de função, certo? E aí a gente vai aprender a fazer isso agora. Aí, antes de começar, eu coloquei algumas imagens aqui para ter uma intuição de como que funciona essa recursão. Então, aqui, não sei se deu para pegar muito bem, mas ele pega um pedacinho e esse pedacinho é igual ao cartaz, isso? Ao cartaz inicial, né? E aí, se ele pegar outro, de novo. Fala, Vang. Professor, como é que a senhora consegue colocar imagens? Então, você tem que baixar uma imagem, aí você... Deixa eu mostrar aqui, peraí. Você baixa uma imagem no seu computador e aí você usa esse botão aqui, ó, dentro do caractere de texto, certo? Dentro da célula de texto, aliás. Aí você seleciona uma imagem do seu computador. Tá certo, obrigada. Aí aqui, outra imagem dessa recursão que o João falou, né? Que é uma recursão infinita, você faz um loop. Então, você tem uma função que ela chama a outra função, a mesma função. Então, e dentro dessa função, ela vai chamar ela de novo, e assim por diante, até o infinito. Certo? É mais ou menos esse tipo de coisa que a gente vai fazer, que é muito parecido com o loop que a gente usava nas aulas anteriores, certo? E aí, como é que funciona isso dentro de funções? Para você criar uma função que chama ela mesma, você tem que ter duas coisas dentro dela. Primeira coisa, tem que ter um caso trivial, que é, por exemplo, você vai fazer isso infinitamente, mas se o seu número for 0, aí você para, que nem o loop infinito. Que é um caso trivial que você pode resolver imediatamente. Se você cair naquele caso, você já sabe o que fazer. E você tem os casos recursivos, que são casos que não são tão simples e você ainda consegue quebrar ele em casos menores, certo? Então, basicamente, o que a gente faz em função com recursividade é ter um problema grande, um problema que você está tentando resolver na função,
E aí você vai pegar esse problema e vai quebrar em um problema menor do mesmo tipo. E aí aquele problema que é menor, mas é do mesmo tipo, você usa a mesma estrutura para resolver. Então você não precisa criar uma função nova, você chama a mesma função que você já criou. Certo? Faz sentido? Sim. Pode explicar de novo, por favor? Boa, então você tem, você tem um problema que você quer resolver com uma função. Ele é um problema complexo. Mas aí você pode usar esse problema inicial quebrando ele em problemas menores. Então eu tenho um problema grande, quebro em problemas menores. Esses problemas menores, se eles forem do mesmo tipo que o seu problema grande original, você pode usar a mesma função para resolver ele. Então você está usando uma função e aí você quebra o seu problema em problemas menores e chama a mesma função para resolver. Vamos ver como é que faz isso. Vamos ver como é que faz isso em função. O monitor, ele tinha feito um exemplo desse na monitoria, só que com fatorial. Boa, esse é o exemplo que eu ia usar também. Então, você tem a definição da função da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Aí você tem dois casos, né? Tem o caso trivial. Desculpa. Tem o caso trivial, quando n é igual a algum número que você já sabe o valor, e aí você retorna o valor, certo? E tem o caso que não é trivial, quando n é um valor que ainda é grande o bastante para você quebrar num caso menor. E aí você retorna a mesma função. Então, você está chamando a função para um n menor que ele. Certo? Vamos ver isso com um exemplo que vai ficar mais claro. Então, a gente faz aqui o fatorial de 10, né? Não estou conseguindo editar a célula. Aí. Então, como que calcula o fatorial de 10? É 10 vezes 9 vezes 8, tal, até chegar no 1, certo? Vocês concordam que se eu pegar o 9 vezes 8 vezes 7, tal, até o 1, isso aqui é o fatorial de 9, certo? Todo mundo concorda? Todo mundo já viu o fatorial? Tá todo mundo sem microfone? Deu para entender sim, professora. Deu para entender, deu para entender. Deu para entender, professora. Então, a gente tem o fatorial de 10, que é desse jeito, e o fatorial de 9, que é 9 até o 1. Então, vocês concordam que se eu juntar essas duas coisas, eu posso escrever que o fatorial de 10, ele é, na verdade, 10 vezes o fatorial de 9? Sim, sim. Acho que o Presley explicou isso nas primeiras aulas. Boa, vocês estão tendo isso lá em Prob, né? Sim, sim. Boa. Acho que foi um dos primeiros assuntos que a gente viu. Boa, exatamente. E aí, pela mesma lógica, então, eu posso fazer que o fatorial de 10, ele é 10 vezes 9, vezes o fatorial de 8, certo? Você vai acabar fazendo isso com o fatorial de 1 e vai expandindo até chegar no fatorial de 10? Isso, exatamente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou saindo de um problema, que é o fatorial de 10, que, teoricamente, eu não sei calcular, certo? Eu estou falando assim, não sei quanto que é o fatorial de 10. Mas eu sei que o fatorial de 10 é 10 vezes o fatorial de 9. Ignora essa linha aqui por enquanto, tá? Vou tirar essa linha. Eu sei que o fatorial de 10 é 10 vezes o fatorial de 9. E aí você não sabe quanto que é o fatorial de 9, mas você sabe que o fatorial de 9 é 9 vezes o fatorial de 8. Então eu nunca estou resolvendo o meu problema, eu só estou transformando ele num problema menor. Certo? E aí aqui eu poderia repetir, né? Eu não sei quanto que é o fatorial de 8, mas eu sei que ele é 8 vezes o fatorial de 7, por exemplo. E aí eu vou reduzindo esse problema para ele se tornar cada vez menos complexo, até que eu vou chegar no fatorial de 1, que eu sei quanto que é. O fatorial de 1 é 1, não tem o que fazer. E aí o fatorial de 1 é o meu caso trivial. Certo? Ok. Sim. Dá para entender. Então, como é que isso fica em relação quando a gente escreve isso com código? Eu estou definindo uma função que é a função fatorial.
Se o meu n, que é o número que eu estou tentando calcular o fatorial, for 1, ele é um caso trivial. Eu já sei quanto que é o fatorial de 1. Então, se o n for 1, se eu estiver tentando calcular o fatorial de 1, eu retorno 1, porque essa é a resposta. Se o n for qualquer outra coisa, além do 1, né, considerando que a gente está trabalhando só com números, o fatorial do n vai ser o n vezes o fatorial do número anterior. Então, nesse caso aqui, o fatorial de 10 era 10 vezes o fatorial de 9. Certo? Essa parte aqui, que é a parte que está chamando a função fatorial, ela vai voltar o meu problema aqui para cima, só que agora com um número menor, certo? Então, eu estava com 10, eu estou voltando aqui para cima, só que agora com n menos 1, no caso 9. E aí ele vai vir de novo. 9 é o caso trivial? Não. Então, eu vou voltar aqui para trás. Então, ele vai me retornar 9 vezes o fatorial de 8 agora, né? Porque meu n está valendo 9. Então, eu vou Então ele vai ficar fazendo isso até chegar em 1, para retornar 1 e fazer todo o cálculo, né? Exatamente. E ele, em algum momento, ele vai voltar com o valor de 1. E aí, nesse caso, ele vai retornar 1. E aí, ele vai, como se estivesse fechando de novo todo esse processo, ele vai multiplicar, né? 1 vezes o 2, aí ele vai voltar, a outra função vai multiplicar por 3, ele vai voltar a multiplicar por 4, até chegar no 10. E ele faz toda a multiplicação de novo e retorna o valor do fatorial de 10. Certo? Aqui tem o fatorial de 5. Aí, só para vocês verem que eu estou executando essa função e está dando o valor esperado. Mas vamos fazer a função passo a passo para entender como é que ele está funcionando, tá? Então, ó, eu estou pedindo o fatorial de 5, né? Aí, qual que vai ser o retorno aqui? O retorno vai ser n vezes o fatorial de 4. O retorno n vezes o fatorial de 4, certo? Por quê? Porque o 5 não é 1, então ele cai nesse else aqui e retorna 5 vezes o fatorial de 4. Aí, quando eu retorno 5 vezes o fatorial... Opa. Quando eu retornar 5 vezes o fatorial de 4, ele vai me voltar lá em cima na função. Então, ele vai ver, 4 é igual a 1? Não. Então, ele vai me retornar 4 vezes o fatorial de 3. Então, aqui, o fatorial de 4 vai retornar 4 vezes o fatorial de 3. Certo? Aí, de novo, ele vai me pedir o fatorial de 3. Né? Porque quando eu venho aqui embaixo e falo fatorial de 3, ele volta aqui para cima. E aí ele cobra a função de novo. 3 é igual a 1? Não. Então, ele vai fazer 3 vezes o fatorial de 2. E aí eu vou fazer só a última aqui. Aí deixa eu trocar esse n aqui pelo... E aí o que vai acontecer aqui embaixo? Ó? Ele vai perguntar o fatorial de 1. Só que pela definição da minha função, o 1 é o caso trivial, porque eu já sei quanto que é o fatorial de 1. Então ele vai me retornar 1. E aí agora a minha função vai voltar calculando tudo isso que eu prometi no retorno e não saber calcular. Então aqui o fatorial de 1, na verdade, é 1. E aí ele vai me retornar o fatorial de 2 como 2. Então isso aqui vai ser substituído por 2. Certo? Aí ele vai calcular lá, vai dar 6. E aí o fatorial de 3 aqui vai ser substituído por 6. Certo? E aí o fatorial de 4 vai estar valendo 24. E aí ele vai vir aqui e vai substituir por 24. E aí ele retorna o fatorial de 5 como 120, que foi o que deu aqui embaixo. Opa, aqui, né? Certo? Professora, só para eu saber de uma coisa, eu não sei se eu tô um pouquinho maluco nessa, mas seria melhor colocar, ao invés de ser igual a 1, ser igual a 0? Porque aí incluiria o fatorial de 0, que não está incluso nessa função aí? Pode ser também. Que aí ficaria 1 vezes 1, que tá 1, aí vai servindo tudo igual. Uhum, pode ser também. E aí, pessoal?
Eu entendi. Eu acho que é como se fosse substituir, não é? Como se estivesse realmente substituindo uma escadinha. Se eu Isso, não me engano. exatamente. Boa, Maria Rita, exatamente. Você vai abrindo a sua função em casos menores, então eu não sabia calcular o de 5, eu abri no 4, no 3, no 2, até eu chegar no caso trivial. A hora que eu cheguei no caso trivial, eu só volto calculando o resto. Esse aqui é o exemplo clássico de recursividade de função, mas dá para fazer muito mais coisas, tá? E aí, vamos fazer o mesmo exercício, só que em vez de a gente fazer o recursivo para fatorial, vamos calcular a soma de todos os números menores que n. Então, você vai perguntar para o seu usuário um número, ele vai dar esse número e você vai calcular a soma de todos os que forem menores que esse número. Usando recursividade, tá? Não vale usar loop. Quem tem dúvida pode ir falando, pessoal. Só para saber, é números menores naturais, né? Isso, os menores naturais. Tá bom. É para somar inclusive o próprio n ou somente os menores? Só os menores. Beleza. Eu vou falar, era a moto que tava passando na hora. Aí eu defini. Eita. Tô meio nervoso. Dei um def na soma de n e eu falei que se n for igual a 0, aí vai retornar 0. E se não, vai retornar n mais a soma de n menos 1. E eu coloquei o exemplo de n ser 5. Boa, vou rodar, hein? Boa. Tá ótimo. Valeu, Max. Nada, imagina. Mesma estrutura, então, né? Ele sempre está somando o retorno da função. Em algum momento, ele não vai precisar retornar uma soma muito complexa, dele só sai voltando e somando tudo. Aí o do Cauã, acho que é do Cauã esse, né? Eu peguei ali no chat, mas acho que é do Cauã. Isso. Quer falar? O meu é parecido com o do Marcos, eu só comentei mais um pouco. Eu defini a soma menores. Tem como subir lá pro começo que eu acho que tá no meio. Peraí. Aqui, desculpe. Eu comecei explicando o funcionamento e pedindo a variável inicial, que era o número que a gente teria os anteriores a ele. Aí eu esqueci de comentar, mas ali embaixo eu reduzi esse número em uma unidade, porque a gente quer todos os menores que ele. Então eu peguei o sucessor dele para trás. Aí eu defini a soma dos menores, que o menor caso seria 0, que retorna 0. E para o caso anterior, eu fiz dentro do fatorial. O número mais a soma anterior, tipo, do antecessor dele. E fui fazendo isso para chegar em 0. E o primeiro resultado final. Boa. Vamos ver. Eu não dei o número, perdão. Boa, aí ele somou todos menores que 5, né? Ele somou 4 com 3, com 2 com 1. Deu certo. Tá ótimo. Para o Fibonacci. A função de Fibonacci, vocês conhecem a sequência de Fibonacci? Todo mundo conhece? Sim, sim. Não, né? Tem alguns que não conhecem. Vou explicar, então. A sequência de Fibonacci é o seguinte. Ela começa com o número 1. Ela começa com 2 números 1s, na verdade. E o próximo número da sequência é a soma dos anteriores. Então, 2 números 1s, aí o próximo é 2. Aí o próximo vai somar o 2 com 1, vai dar 3. Aí o próximo vai somar 3 com 2, vai dar 5 e assim por diante. Então, o jeito da gente definir essa sequência de uma forma matemática, a gente fala que o Fn, né? Então, o número da sequência, posição n, vai ser igual a f, n menos 1, mais o f, n menos 2, certo? Ou seja, o número da posição 5, por exemplo, é igual ao número da posição 4, né? Mais o número da posição 3. Vocês entendem essa linguagem? Faz sentido?
Sim, sim. Alguém quer que explique melhor isso aqui? Beleza. Então, é assim que a gente define o Fibonacci, né? Que é uma sequência que o número da posição n é o número da posição n-1 mais o número da posição n-2. Ou seja, Fibonacci de posição 6, por exemplo, né? A posição 6 deveria dar 8. A gente pega a posição 5 e a posição 4 e soma. Aí, nesse caso, 3 mais 5 vai dar 8, certo? Então, eu quero pegar um valor do Fibonacci e somar tudo que vem antes dele na sequência. Tem dois casos triviais, quando n é igual a 0 e quando n é igual a 1. Ah, mas tem o... Não começa com 0, começa com 1 e 1. Sim, mas como a gente está buscando a soma, o 0 não vai fazer diferença, tá? Então, a gente está considerando o 0 para facilitar aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente enuncia esses dois casos base, que são dois casos triviais que tem na nossa função, porque a gente vai estar chamando dois números anteriores, não mais um só, como era o caso do fatorial. O fatorial a gente só precisava olhar o imediatamente anterior. No Fibonacci, a gente está olhando o anterior e o que vem antes dele ainda. Então, a gente está olhando o n-1 e o n-2. Então, a gente vai definir dois casos base, o do 0 e o do 1. Se o nosso n não for nem 0 nem 1, aí a gente vai retornar o Fibonacci dos dois números anteriores, certo? Então, ó, digamos que eu pedi o Fibonacci de 3. Então, o n não é 0 e não é 1. Aí eu vou pedir para ele retornar o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1, certo? Então, aqui eu vou pedir a mesma função duas vezes. Para o Fibonacci de 2, ele vai rodar normal. Para o Fibonacci de 1, ele vai cair no meu caso base, e ele já vai retornar o 1, certo? Então, aqui ele retornou 1, então por exemplo, retornou 1, e aqui eu vou calcular o Fibonacci do 2. Fibonacci do 2, aí voltando, vai ser Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0. Aí, nesse caso, 0 também é um caso base. Então, ele vai retornar 0 e 1. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu pedir o Fibonacci de 3. Aqui, na primeira rodada, ele já tinha dado 1. Na segunda rodada, ele vai dar 1 também. Então, o Fibonacci, a terceira posição do Fibonacci, na verdade, vai ser o 1 mais 1, que é 2. Certo? Gente, alguém tem alguma dúvida? Esse exemplo é um pouquinho mais complicado que o outro. Acho que eu fiz errado aqui, peraí. Esse aqui é o número da posição n na sequência de Fibonacci. Vou colocar minúsculo mesmo. Fala, Vang. Ô, professor, então, no caso, a lógica para usar recursividade é a gente determinar casos bases, e esses casos bases, se eles não forem no caso base, a gente vai fazer uma comparação excessiva até que ele seja parecido. Mais ou menos assim? Isso mesmo, se ele não tiver no nosso caso base, aí a gente pode definir quantos casos base a gente acha que faz sentido para ser os casos triviais. Se ele não for o nosso caso base, aí a gente cai aqui embaixo. E aí ele continua até ele achar um caso base. Ele continua buscando cada vez mais profundo até achar um caso base. Tá certo, obrigada, professora. Fala, Maria Rita. Professora, se tivesse, por exemplo, o caso para n igual a 1, ainda não daria certo? Tipo, não, porque no final das contas não ia subtrair de qualquer jeito, ou porque não... Eu não entendi muito essa parte. Se fosse 1, já retornaria 1 direto. Isso. Se eu pedisse 1 aqui em cima, ele já retornaria 1 direto. O que acontece aqui? Eu pedi o 3, né? Eu pedi o Fibonacci do 3. Naquela hora eu estava fazendo com vocês. Aqui ele vai dar o Fibonacci de n menos 1, que é 2. Então, ele vai chamar o Fibonacci de 2. Aqui ele vai chamar o Fibonacci de 1. O Fibonacci de 1 vai dar 1 mesmo, certo? Então, esse aqui já acabou. Essa parte já acabou.
ele vai continuar rodando o Fibonacci para o 2. Porque o Fibonacci de 2, na verdade, vai ser o Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 0. Certo? E aí ele vai cair nos dois casos bases aqui. Aí sim ele vai retornar 1 e 0. Então ele vai somar 1 com 0 com 1. Aí vai retornar 2. Ok. Se fosse negativo, o código provavelmente ia quebrar. Não sei dizer, deixa eu pensar. Não, se fosse negativo, ele ia continuar rodando e ia dar erro. No exemplo do fatorial, se fosse -1. Ia dar erro também. Nesses casos mais simples, a gente não está considerando os erros desse tipo, tá? Mas a gente poderia colocar um tratamento de erro aqui também, de dar uma mensagem de erro caso o usuário digitasse o número negativo. Fala, Vang. Ô, professora, existem algumas funções que são só para o def? Isso aqui é meio que... Como assim? Por exemplo, igual tipo, na lista, né? As funções que são tipo para lista ou para dicionário. Existe para o def? Tipo os métodos do def. Métodos, desculpa, errei a palavra. Tranquilo. Não, o def, ele é uma... Na verdade, ele não é uma variável, né? O que tem método são as classes, as variáveis. O def, ele é uma estrutura, da mesma forma que o for ou o while. For e while é um pouquinho diferente, na verdade. Mas ele é uma estrutura de código que você pode ter dentro do seu algoritmo. Então, ele não tem métodos. O que tem métodos são classes e variáveis. Tá certo, obrigada. Beleza, todo mundo entendeu o caso do Fibonacci, gente? Sim, eu coloquei ele para calcular o 100º termo da sequência, ele está até agora calculando. Então, aí esse é o próximo tema que eu ia falar com vocês. Aí acontece essas coisas, né? O Almir falou, coloquei para calcular de 100, ele está demorando muito. Ou coloquei para calcular de 1000, ele não aguentou. Ele falou que não consegue. Essas funções que chamam a si mesmas, elas são um pouco caras, em sentido de memória. Então, elas gastam muita memória, porque tudo que ele está calculando, ele tem que ficar guardando. Então, ele chamou o recursivo, por exemplo, do Fibonacci de 3. Ele teve que guardar o Fibonacci de 1, de 2, de 0, para ele poder calcular o de 3. Então, ele vai guardando essas memórias, uma a uma, até ele chegar no caso base, aí depois ele usa tudo. Se a gente pedir um número muito grande, ele tem que reservar muito espaço de memória para conseguir calcular um depois do outro, até chegar numa profundidade de caso trivial. Então, o Python ele já limita essa profundidade para a gente não ter erro de memória. Na maioria dos casos, dependendo da versão do Python, o limite é 1000 de profundidade, tá? E aí é 1000 para funções simples. Então, se eu estiver calculando, por exemplo, a Fibonacci, a cada vez que eu rodo a Fibonacci, ele precisa, na verdade, de mais 2 funções Fibonacci, né? Para calcular o anterior e calcular o anterior da anterior. Então, isso pode quebrar um pouco antes, mas se eu estiver calculando a fatorial, o limite é 1000, que ela é mais simples. Então, depende da sua máquina, depende da versão de Python que você está usando. Depende também se você está no Colab ou não, ele pode alterar um pouco. E isso pode ser reajustado. Então, o padrão pode ser 1000, mas você pode programar, você pode definir lá dentro do seu Python se você quer 2000, por exemplo. Mas isso tem um risco de memória. E aí, por que a gente usa recursão e não fica usando interação, por exemplo? Porque aqui eu coloquei um exemplo de fatorial iterativo, né? Então, eu começo o fatorial com 1, enquanto n é maior que 0, eu fico calculando o fatorial vezes n até chegar no n igual a 0. Quando o n for igual a 0, ele para e só me retorna o fatorial. Isso é muito mais rápido, mas a gente às vezes prefere usar recursividade. Por 2 motivos. Primeiro, legibilidade do código. Nessas funções que são mais simplesinhas, fica fácil de entender. Mas se você vai para uma função um pouco mais complicada, como é o exemplo do que eu vou colocar na lista para vocês, o fatorial, a recursividade fica mais elegante e mais fácil de entender do que o método iterativo, tá? E, além disso, é uma ferramenta boa que dá para fazer com funções e que é bom vocês saberem que existe. Quando a gente for estudar o uso de memória de métodos de programação, então,
vale a pena fazer de jeito X ou jeito Y? A gente vai calcular o uso de memória dos dois jeitos e vai decidir. Tem situações em que vale a pena fazer por recursão e tem situações que vale a pena fazer por iteração. Mas, de qualquer forma, é bom vocês saberem os dois jeitos para vocês poderem aplicar no seu código, a depender da necessidade, né? Certo? Boa, o limite da soma é 999, né? Quando ele chega em 1000, ele não deixa mais. O limite da minha é 959. Ó. Quem quiser usar o VS Code, pode, tá? Mas todas as coisas da disciplina a gente vai continuar fazendo pelo Colab, por facilidade mesmo de usar no mural da disciplina. Mas quem tiver facilidade já com o VS Code e quiser baixar o Jupyter, pode também. Aí, para quem não sabe, Jupyter e VS Code é como se fosse um Colab, no sentido de iteração, né? Então, é uma interface de desenvolvimento, é um lugar onde você pode escrever seus códigos. Só que, em vez de você usar no navegador, online, né? E salvar direto no Drive, você salva nas pastas do seu computador. Então, você baixa, você pode programar direto no seu computador, usando a memória do seu computador mesmo, e você salva nas suas pastas. É basicamente isso a diferença. Vamos lá, então. Ó, tem uma listinha de exercício. Vou colocar esses dois para a gente treinar aqui nesses 15 minutos. Aí, se alguém terminar, vai mandando no chat. Quem quiser tirar dúvida, pode ir mandando também, tá? Ô, professora, voltando lá para o primeiro exercício, eu pensei em outra forma de fazer aquele exercício, com o máximo e mínimo. Aí eu mandei para a senhora, mas depois eu modifiquei. Eu queria ver para a senhora por que está dando uma lista vazia, só com 0 elementos. Eu vou mandar para a senhora de novo aqui. Pode mandar no chat, porque é bem pequenininha. Boa, manda sim, daí a gente vê. Renato, esse primeiro caso, esse primeiro exercício, é para você calcular a soma dos dígitos, né? Pensa que para você acessar um dígito de um número, tem duas formas. Uma que é meio roubada, que é transformar isso em string, e aí você pode só cortar string. Essa não é tão legal. Mas tem um jeito de pensar enquanto casas decimais. Então, por exemplo, número 100, né? É 1 mais 0 mais 0. Para eu acessar 1, eu pego o número e divido por 100, né? Para acessar o 0, eu pego o número e divido por 10. Para acessar o 1, o último 0, eu divido por nada, né? Divido por 1, na verdade. Então, pensa em casas decimais. Por exemplo, 324. Para eu acessar o 3, eu divido 324 por 100. Aí eu acesso o 3. Para acessar o 2 do 324, eu divido o número todo, né? Só que daí eu tenho que já ter subtraído os 300. E aí eu divido por 10. Aí você vai ter resultado 2, né? Então, ir pensando nessas casas decimais pode ajudar. Fala, Cauã. Professora, para achar o valor inteiro é porcentagem, não é? Porcentagem é resto. Barra é a divisão inteira. É o valor inteiro. Troquei. Obrigado. Professora, com todo respeito, por que a gente está usando isso, sendo que tem um método da string? Então, o método da string ele é bom, mas além da gente aprender a usar as variáveis específicas, a gente também tem que desenvolver um pensamento mais programador. Então, um pensamento mais modular, um pensamento que resolve problemas segmentando eles. Aí esses exercícios aqui, eles não são os mais eficientes necessariamente. Mas também você tem que pensar que não são exercícios reais que você vai ter na sua vida de programador, né? Você não vai ter que somar dígito, por exemplo. Por outro lado, quando você faz esses exercícios, você está dentro da sua cabeça ali de resolução de problemas, treinando a modularização de problemas. Então, eles são mais para você treinar a sua forma de pensar de um jeito mais programador do que, de fato, resolver um problema da vida real, entendeu? Pode falar.
professor, eu usei a ideia assim. Eu vou pegar cada mínimo da lista e eu vou colocar uma lista nova. E depois eu vou tirar esse mínimo e vou fazer isso para todo mínimo. Assim, né? Aí vai chegar um momento que o maior elemento vai se tornar o mínimo, porque você vai ter ele, assim, no caso. Aí, continuando, só que eu fiz isso, só que tá dando, quando transforma, dá uma lista com zero, como se tivesse nada dentro. Ó, aqui você estava colocando mais igual, né? Vou colocar só igual para ver o que acontece. Mas a ideia é que você estava no zero e você estava somando o mínimo. E aí esse número só ia aumentando. Esse é um ponto. Aí a lista nova, você dando um append. E aí removendo o que você acabou de adicionar, só que da outra lista, né? Da primeira lista. Vamos colocar assim, ó. If. Tô pensando em desistir da ideia da sequência de Fibonacci. Já vai em 20 minutos. Olha lá, Vang, você tinha esquecido de colocar o break. Isso aqui estava dando um loop infinito. Mas agora deu certo, ó. Então, o que eu estou fazendo é, se o tamanho da minha lista, eu estou removendo ela, né? Então, eu estou pegando o mínimo, colocando numa outra lista e removendo dela. Aí eu pego de novo o mínimo, coloco numa outra lista e removo dela. Quando essa lista chegar no tamanho zero, eu quero que ele pare de fazer esse processo. Certo? Então, eu coloco o if, se o tamanho da lista for igual a zero, aí eu dou o break no meu while. Aí eu saio do loop e paro de fazer esse processo. Aí ele retorna. Tá certo, professora, obrigada. Eu acho que foi isso mesmo. Eu tinha colocado um if, eu tinha feito outro tipo de código, porque depois da ideia da Maria Rita de fazer com máximo, se não me engano, eu pensei nessa nova ideia de fazer com mínimo, porque eu acho que seria mais fácil que a outra ideia que eu tinha pensado antes. Só que tava dando esse erro, porque tava saindo ele com um zero. Talvez fosse alguma coisa no seu append, daí, enfim. Teria que ver o programa velho para saber. Vocês podem tentar também, gente, nesse exercício dos dígitos, ir de trás para frente. Então, em vez de você somar, por exemplo, né, digamos que eu tenho um número... Opa! Digamos que o meu número é o seguinte. Em vez de eu somar 8 mais 4 mais 1 mais 3, eu posso somar 3 mais 1 mais 4 mais 8, por exemplo. Aí, desse jeito, vocês não necessariamente precisam saber a quantidade de casas, tá? Professor, eu só consegui pensar de que se a divisão inteira entre o número e 10 for menor que 10, ou seja, tá um número inteiro menor que 10, ou seja, poder ser multiplicado por uma potência de 10 para ir para o valor total, isso é meio que uma notação científica, não sei explicar muito bem o que eu acabei de falar, eu retornasse o resultado da divisão inteira desse número por 10. Só que eu não sei como continuar a partir de agora. Montei o cartorial, mas não sei o total. Mas você tá bem no caminho. É isso. Aí pensa assim, e se o resto não for esse, o que você faria? Não sei. Mas pensa em simplificar mais o problema. Tipo, como que você faz o problema que você tem agora ter o mesmo formato do problema anterior? Dá uma pensada aí, talvez dividir alguma coisa, diminuir o número. Não tem aquela função em Python que divide sem contar com o resto, a parte inteira? É só usar 2 barras ao invés de uma. Por exemplo, 23 barra 20. Vai dar 1 certinho. Exato. Então, o que é que pode fazer com isso? Pode aproveitar para ir somando por decimais, já que um número tem essa estrutura de primeiro
a gente for fatorar ele, vai ser 8.000 mais 400 mais 10 mais 3. Pode aproveitar para fazer isso. A gente tinha pensado nisso, só que o nosso problema agora é descobrir como é que a gente poderia burlar a quantidade de elementos de números, de dígitos do número. Tipo assim, se eu tenho o número 8 milhões e pouquinho, é diferente de eu somar os dígitos de 4.000. Professora digitou módulo ali, tá? Acho que tem uma coisa a ver, viu? Mas, tipo assim, se Eu você não sei, dividir... eu tô tentando caçar qualquer coisa que faça sentido na minha cabeça. Se você dividir 800 por 1 milhão, vai dar 0, alguma coisa. A parte inteira dele vai ser 0. O que a gente pode fazer? A gente pode deixar usando... Divide por 10. Que aí vai Então, direto pra uma casa. a gente pode... Fugir a palavra, peraí, rapidinho. A divisão inteira disso ia ser 0. Então, o que a gente pode fazer? Pode pegar um número infinito de decimais para serem divididos a divisão, usando aquele negócio infinito que a professora usou antes. A definição infinita. Loop infinito? Isso. Depois ia ser só somando 0 e já não ia dar mais nenhum resultado diferente. Professora, eu não entendi essa. Eu tô encucado aqui, eu tô pensando muito. Eu realmente não consigo pensar no return do Elze. Eu acho que a maioria de vocês está tentando somar nessa ordem aqui, ó. Então, 8 mais 4 mais 1 mais 3. Eu acho que é mais fácil se vocês fizerem 3 mais 1 mais 4 mais 8. Eu coloquei o caso trivial sendo divisível por 10. Aí isso acabaria indo do 8 para a direita ou para a esquerda? Porque agora eu tô entendendo direito. Mas o que acontece quando eu dividir 8.413 por 10? Ia dar um número maior do que 10. Então ia para outra condicional que pegaria... Não, mas quanto que dá? 8.413 dividido por 10. 841. Isso. E aí, qual que é o próximo passo? Dividir esse número por 10. Isso. Ai, meu Deus, ela tá na minha... Ai. Mas tá certo o raciocínio, vai nessa. Agora você precisa pensar como é que você salva o 3, né? Vocês entenderam, gente? Entendeu? Eu entendi. Só tô pensando como é que eu salvo o 3. Vai lá, vai lá. Então, ó, começa tentando pegar o 3. Aí você vai do 3, depois você tenta... Aí você vai transformar esse 8.413... É só um exemplo, tá? Mas transformar esse 8.413 em 841. Aí você vai querer salvar o 1. Aí, como é que você faz para transformar isso em 84? Então, você tem que Dividir por 10 de novo. Isso. Sempre indo dividindo por 10. Mas aí, como é que você coloca isso na estrutura? Agora, o desafio é colocar na estrutura de uma função recursiva. Dividir por 10 é o menor dos problemas agora. O problema é saber como é que eu vou salvar os números que eu vou estar tirando. É isso. Vamos lá. Tem essa dica aí que eu coloquei no chat. Do resto e da divisão inteira, né? Vocês têm dois tipos de divisão, além da divisão normal. Tem a divisão normal, que, por exemplo, você faz 23 dividido por 10. Aí o resultado é 2,3, né? Ah, entendi já. Boa. Pessoal, vou deixar uma dica aqui, mas aí a gente vai encerrar a aula, tá? Aí eu vou colocar esse exercício na lista também. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos pensar o seguinte. Se a gente começa do final do número, a gente vai ter que saber onde parar. Então, a gente vai ter que saber, na verdade, onde começar, né? Porque a gente não sabe quantas casas eles têm, que é o
o problema que vocês trouxeram no começo. Mas a gente sabe sempre de onde começar, que é o dígito da unidade, né, o 3 no caso. Então, se eu faço 8.413 dividido em divisão inteira por 10, o resultado disso aqui é 841, certo? Ele ignora as casas decimais, ele só dá 841. Só que eu quero o módulo. O módulo? Porque isso daí, o módulo disso, pelo que eu entenda, o módulo disso vai dar o 3. Então, sim. Mas qual que é o outro jeito de fazer o módulo? Fala aí, Iago. Então, o que a gente pode fazer a partir daí? Agora me deu uma ideia massa. A pessoa ir dividindo assim nessas divisões inteiras e subtraindo isso do número total. Tipo assim, fica 8.413 menos o resultado dessa divisão aí que não tem as casas decimais. Aí fica o 3. Soma com o que tiver... Não, aí vai acumular. Dá errado. Eu teria que desconsiderar e criar um novo número a partir daí. 7.000 e pouco ou 6.000 e pouco? Ó, um dos jeitos de você achar o 3. O resto da divisão por 10. O resto desse número dividido por 10 é 3. Descobri o caso trivial. Agora, o que eu faço com isso? Não sei. Eu mudei aqui de 814 para 841, Pedro. Tava certo o que você falou. Ó, vou deixar só essas dicas, tá? Mas acho que aqui já dá para vocês descobrirem com esses dois números. Então, o meu número na divisão inteira, ele dá um número menos complexo, um caso menos complexo, e na divisão por 10 eu salvo o valor dele. Eu salvo o valor da unidade, né? Então, ele dá o 3. Aí tentem colocar isso na estrutura recursiva. Tá bom? Vou colocar esse exercício também na lista. Aí vai ter esse exercício de invertendo listas também, que não deu tempo da gente fazer. Esse daqui eu acho que é mais fácil do que o anterior, na real. E eu vou colocar um que é bem clássico, que é da Torre de Hanoi. Esse da Torre de Hanoi é um pouco mais difícil, tá bom? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu vou ficar mais uns 5 minutinhos, depois eu vou sair, tá? Você vai colocar esse da soma dos dígitos na lista? Vou. É bom que eu já tô quase terminando, eu acho. Boa, já sai na frente. Aí, gente, só um recadinho. A gente tem mais 6 aulas de programação estruturada. Aí a gente vai ter a prova final e acabou o curso, tá? Então, daqui para frente, a gente vai parar de trabalhar com essas funções mais simples e a gente vai aprofundar em bibliotecas. Então, a gente vai ver a biblioteca Pandas e a biblioteca NumPy. E depois tem mais uma outra aula só e aí acabou o curso. Tá bom? Quase formados já. Vão na monitoria, tá? Que o pessoal vai passar umas exercícios legais de funções de novo. E tá tendo simulado, então é legal para vocês treinarem tempo de desenvolvimento. Pensar em como vocês conseguem fazer mais rápido, às vezes mais... pegar dicas de construção de código, com aquela ideia de pseudocódigo que a gente falou um tempo atrás. E acho que é isso. Faça as listas, qualquer coisa pode me chamar, tá? Boa noite. Até mais.